Olá pessoal, boa noite! Começa mais um Histórias em Conexão. Eu sou Rafa Zimbaldi e hoje vamos compartilhar boas histórias que inspiram e nos emocionam. Durante a nossa vida, há muitas pessoas que passam por nós e fatos que nos marcam em diferentes etapas, mas é na infância que formamos as nossas opiniões e entendimentos. Vamos falar sobre essas memórias? Histórias em Conexão começa agora! Gente, a infância reúne muitas das nossas primeiras vezes. As primeiras amizades, as primeiras conquistas e até mesmo os primeiros desafios. Quais foram as suas primeiras experiências? Eu quero lembrar que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Envie sua mensagem que nós queremos contar com você. E para falar sobre esse assunto, hoje eu tenho a honra de receber uma mulher que é esposa, é mãe, é avó de 4 netos e também, de certo modo, gente, é avó de muitos netinhos no Instituto Padre Haroldo. O Instituto Padre Haroldo que foi fundado em 1978 por inspiração do próprio padre e já atendeu mais de 130 mil pessoas desde então. Hoje o Instituto atua no cuidado de pessoas em situação vulnerável, cuidando de gestantes, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Para falar um pouco mais sobre esse trabalho, eu recebo hoje a presidente do Instituto Padre Haroldo, Lúcia Sdoia. Lúcia, seja muito bem-vinda, obrigado aí pelo carinho, por nos receber, né? Seja bem-vinda. Oi, Rafa, obrigada pela oportunidade de estar aqui e a gente poder celebrar essa conexão, né? Essa amizade e estar aqui falando de uma obra tão importante que a gente continua esse legado do Padre Haroldo, né? É verdade. E que história, né, Lúcia? Uma história bastante grande, né? O Padre Haroldo que inspirou várias pessoas, se conectou com várias pessoas. Mas me fala, antes de chegar no Instituto Padre Haroldo, você nasceu em Curitiba, foi isso? Eu nasci em Curitiba, a minha mãe, meus pais... Meu pai trabalhava, ele era engenheiro, trabalhava em Porto Alegre, foi transferido para Curitiba. Eles ficaram pouco tempo e lá eu nasci. E logo depois nós nos mudamos para São Paulo. Eu venho de uma família grande, são 7 filhos. Eu sou a 4ª, então tenho 3 para cima, 3 para baixo. 6 mulheres, meu irmão é um vencedor. São em 7? São em 7, 6 mulheres e um homem. E ele é entre as 6, ele disse que a gente preparou ele para ser um bom marido. Como é que foi a infância com a casa cheia desse jeito? Olha, a gente brincava muito, era sempre, né, uma casa cheia, a gente estava sempre um com o outro e antigamente tinha um jeito de educar em que a minha mãe dizia, bom, a mais velha era responsável por mim, a segunda pela segunda, então fazia uma escadinha. E tinha como era um grupo grande, né, eram as meninas e as crianças. As meninas eram as mais velhas, as crianças as mais novas, e assim era a dinâmica familiar, né, dinâmica normal de uma família. Meus pais viveram a vida inteira, fizeram bodas de ouro, estivemos sempre juntos. E a infância eu acredito muito na brincadeira, Rafa. Eu acho que a criança precisa e a gente vivia isso. Vivia a brincadeira que a gente criava, né? Não tinha, naquela época não tinha videogame, não tinha tecnologia, então você tinha que criar e brincar. E logo cedo a gente também foi para o grupo de bandeirantes. E era muito, muito gostoso, um grupo saudável, com crianças, com acampamento, com atividades que hoje em dia a gente precisa criar espaço, né? Para resgatar essa infância, que antes era mais fácil também, as pessoas tinham menos medo, né? Lúcia, e a sua infância foi toda em Curitiba? Não, foi toda em São Paulo. Eu saí de Curitiba, eu tinha 1 ano de idade, conheci Curitiba depois de velha, bem mais tarde. Eu conheci Curitiba já mais de 30 anos depois
Eu vivi a infância em São Paulo, né? Nós moramos, eu tinha 5 anos, minha mãe mudou para casa que ainda hoje existe, que eu tenho irmãs que moram lá ainda. Os meus pais já faleceram, mas é a mesma casa ali no bairro do Sumarezinho, na zona oeste de São Paulo. Continua lá. Minha infância eu passei lá com essa turminha que quase que a gente se bastava, né? Porque... E você tem relações lá até hoje, então? Sim. A minha família toda está lá em São Paulo. Eu tenho as minhas irmãs, meu irmão, sobrinhos. A minha filha mora lá também. Ela veio para cá e depois, mais recentemente, mudou para São Paulo, de volta, né? Para São Paulo. A minha família, na verdade, veio do Rio. A minha mãe nasceu no Rio de Janeiro e meu pai era belga. E mudou para o Rio de Janeiro quando Aliás, ele tinha... o nome do seu pai é um nome bem diferente, né? Decaux, é o lado belga, o lado francês da Bélgica. E meu avô mudou para o Brasil, era um imigrante, ele era um técnico na área de engenharia e foi transferido para o Rio de Janeiro. Então a família, eu tenho muita conexão com o Rio de Janeiro também. Passava férias no Rio de Janeiro, porque meus avós moravam no Rio. E quando meus pais mudaram, primeiro para Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Então a infância fica aí entre essas duas cidades. Mais recentemente, né, depois de casada já, que eu mudei para Campinas. E o seu casamento, hoje você é casada com o Beto Sdói, é isso? Isso. Vocês se casaram em São Paulo? Casamos em São Paulo. Nós fizemos parte de um movimento que foi criado pelo Padre Haroldo, que é o movimento do TLC, Treinamento de Liderança Cristã. Já estivemos muitas vezes enquanto TLC aqui na TV e nós nos conhecemos nesse grupo de jovens em São Paulo, na paróquia do Colégio São Luís. O Beto também era de São Paulo. O Beto também era de São Paulo. O Beto nasceu e foi criado na Zona Leste de São Paulo, mas nós nos conhecemos nesse grupo de jovens e lá casei cedo, casei com 20 anos. Nossa. Apaixonada até hoje, e nós temos já 40 anos de casado e nos conhecemos no grupo do TLC, que é um grupo que envolve a juventude. Aqui em Campinas continua o TLC e o TLC é um grupo muito saudável, né? A juventude se reúne, está junto e isso traz outra vez, né? Traz muita conexão. Também é um grupo que se engaja no trabalho e assim caminha, né? Quando nós viemos para Campinas, nós sabíamos do Padre Haroldo. Sim. Sabíamos que existia esse... O TLC foi fundado pelo Padre Haroldo. O TLC foi fundado pelo Padre Haroldo em 1964, se eu não me engano, em Campinas. E em 64, imagina, em plena ditadura, né? Espalhou pelo Brasil todo. Então tem grupos de TLC no Brasil inteiro. Espalhando pelo Brasil, em alguns lugares, depois de um tempo, acabou o TLC. Os movimentos de juventude sempre existiram na Igreja Católica e o movimento do TLC em Campinas também acabou. Quando nós mudamos para Campinas, em 96, o Beto ouviu falar do TLC, Padre Haroldo, ouviu um anúncio no rádio, que ia ter um curso com o Padre Haroldo, e aí ele foi procurar o Padre Haroldo, aquele jeitão dele, ele falou: era você que eu estava esperando. Olha. O padre fazia isso, né? Ele era conexão em pessoa, né? Falando do Padre Haroldo, você sabe um pouquinho da história dele? Eu sei. Como é que foi? Ele não nasceu aqui no Brasil, né? Não, o Padre Haroldo era padre jesuíta, ele estava em plena guerra, ele ouviu um chamado de Deus, e teve um despertar ali espiritual em cima de um caminhão. E ele correu numa biblioteca, pegou uns livros, eram livros que inspiraram ele viu uma imagem, aí ele ficou angustiado e ou ele ia para a guerra ou ele ia para o seminário. E um superior, alguém falou para ele: vai no outro combate, vai no bom combate. E ele entrou para o seminário, virou padre
e começou uma obra grandiosa que até hoje existe nos Estados Unidos. Já naquela época ele trabalhava com juventude, foi trabalhar na fronteira do México com os Estados Unidos, uma área de muita violência, área de gangues. Ele pacificou a área ali com o trabalho com esporte, com arte, criou um centro lá nos Estados Unidos e alguns anos depois, já em 64, foi transferido para o Brasil. Então ele chegou aqui no Brasil, ele começou o trabalho que um padre faz, um padre missionário faz, criou paróquias, né? Fundou três paróquias e começou um trabalho na zona da área de prostituição. Depois ele convidou, esse trabalho ainda existe até hoje, que é o trabalho do CEPROM. Ele convidou algumas irmãs para cuidar desse trabalho com as mulheres prostituídas e com as crianças. Que eram filho dessas mulheres. Que eram filhos dessas mulheres. Aí ele fundou o Centro Kennedy, de área de profissionalização, e Padre Haroldo era um empreendedor social e espiritual. Você sabe que eu fiz, Lúcia, eu fiz datilografia. No Centro Kennedy? No Centro Kennedy. Então, Centro Kennedy. Existe até hoje. Sim, também. O Centro Kennedy continua trabalhando. E em 78, uma pessoa convidou ele para trabalhar, para conhecer o que estava acontecendo com pessoas com dependentes químicos. E o Padre Haroldo, o pai dele morreu de alcoolismo. O pai dele era médico, e viveu inclusive em situação de rua, o pai dele. E ele viu o pai morrer no braço dele, né? E então ele tinha uma sensibilidade especial para todas as vulnerabilidades sociais. Ele dizia dos marginalizados e ele chamava todo mundo de os jovens. Todo mundo era jovem, podia ter que idade fosse, eram os jovens. Em 78 ele começou esse trabalho, né? Fundou a instituição, que chamava APOT. O nome Instituição Padre Haroldo, a nossa diretoria, que transformou com uma homenagem em vida em 2009, nós transformamos para Instituição Padre Haroldo e chamamos de Instituto Padre Haroldo. Essa foi a trajetória do padre, fundando e empreendimentos. Aí depois TLC, yoga cristã, exercícios espirituais. Ou seja, o Padre Haroldo foi uma pessoa que sempre se preocupou muito com a formação das famílias, né? Na preocupação de cuidar das famílias, né? Manter essa base, né? E a gente procura, essa é a nossa inspiração, né? Essa é a nossa grande diretriz, né? O trabalho que se mantém, né? O TLC continua existindo, a yoga continua existindo e o trabalho social, que é grandioso, é um trabalho, sim, de trabalhar com as famílias, porque a gente pode trabalhar com a criança, nós atendemos muitas crianças, muitos jovens, adultos, gestantes, e a gente cuida, né? O lema é prevenção, cuidado e educação. Então, essas palavras dizem muito do nosso trabalho, Rafa. E você, quanto presidente, você acaba cuidando dessas pessoas, né? E você acaba se conectando com essas pessoas e também com as famílias dela, acredito eu. Com muitas histórias, Rafa. Eu estou presidente há 5 anos, o Beto foi presidente durante 10 anos, com o padre em vida. O padre teve essa sabedoria de, aos 90 anos, ele entregou a presidência e estava ali ainda presente, né, e inspirando. Então já tem 15 anos que a gente leva essa instituição. Hoje não é mais só dependente químico, né? Esses últimos 15 anos, a demanda social traz para a gente desafios. Então, eu estou lá desde essa época de 98, e aí logo a gente entrou na diretoria da instituição, o padre foi confiando, né, no trabalho. E a instituição, sim, a gente se conecta com as histórias e tem um papel de gestão muito importante. Existia um medo muito grande. O que vai ser da obra do padre quando o padre morrer? E foi uma transição muito, muito suave. Hoje a gente atua em 4 eixos
de trabalho. Então, o maior eixo é o das crianças. Quase 400 crianças atendidas no bairro do Campo Belo, lá no Jardim Boa Esperança, onde fica a sede da instituição. E o trabalho com as famílias é fundamental. O outro eixo de trabalho são as moradias. Não tem como a gente não trabalhar a família. Outro eixo de trabalho é o da recuperação dos dependentes químicos, mulheres, gestantes, transgêneros, os homens. Outro eixo de trabalho fundamental hoje é o trabalho e renda. A gente tem um trabalho grande com as famílias, das crianças, com os atendidos, com as pessoas do entorno, porque a gente está inserido numa comunidade. Então, as pessoas do entorno também nos procuram. E isso é um trabalho que se amplia, né? Hoje a gente atende, Rafa, direto 700 pessoas todos os dias com refeição, com atendimento especializado. 700 pessoas por dia, mas aí agrega, né? Sim. Cada pessoa, você multiplica isso para 4 familiares, pelo menos. Porque se não trabalha a família, a gente não consolida o trabalho. Qualquer que seja, com as crianças, essas crianças moram com as suas famílias, elas vivem com as suas famílias, elas estão com a gente metade do período do dia, né? Metade está na escola, metade está com a gente. As pessoas que estão em moradias, elas voltam para suas famílias, também tem esse trabalho, se não volta e a situação é a mesma. Então, sim, a gente tem que trabalhar o indivíduo, tem que trabalhar a comunidade, tem que trabalhar a família. E hoje, assim, a problemática social está bastante complicada, né? Grande, né? Piorou muito depois da pandemia, já era difícil, né? Nós temos alguns problemas sociais a resolver. Assim, você resolve, por exemplo, a pessoa está em uma situação de rua. E depois, né, vem a gestante, que está em situação de rua, a gente trabalha com essa gestante. Que hoje, na verdade, né, Lúcia, é a realidade dos grandes centros, principalmente, né, que moradores em situação de rua, muita gente que acaba caindo na dependência, que acaba se afastando da família. A dependência química é uma doença cruel. Nós temos que considerar como uma doença. Ela é um transtorno, ela é classificada como uma doença e ela tem que ser vista como uma doença. Então, tratada como uma doença. É como a diabetes. Você não se livra da diabetes. Você cuida da diabetes, você trata a diabetes, você monitora ela, né? Então, a dependência química é a mesma coisa. A situação de rua muitas vezes se mistura com... Às vezes o que leva a pessoa para a rua é exatamente a dependência. Ou o contrário, né? Ou é a família que leva a pessoa para a rua. A gente, quando trabalhava com as crianças, a gente percebia que muitas crianças estavam fugindo das suas famílias. Histórias de violências, violências, né? Não é um tipo de violência. São todos os tipos. Física, sexual, moral... todo tipo de violência que acomete psicológicas também. Psicológicas também. E tudo isso, né, Lúcia, por exemplo, quando você vê uma criança indo para a rua, ela tem, né, tem um mundo ali na mão dela para ela descobrir, né? E aí é exatamente aí que muitas vezes, sem a base familiar, por de repente ter sofrido algum tipo de violência dentro de casa, ela vai descobrir o mundo. E aí é onde existem os caminhos, né? Exatamente. Aí o trabalho da prevenção, né? Esse trabalho que a gente chama de prevenção é um trabalho vinculado à assistência social. Então, são crianças em situação de vulnerabilidade social, comprovada, com qualquer tipo de deficiência existente na vida, estão na escola ou estão ali no limite. A escola também tem um grande desafio aí no trabalho. O trabalho da escola não está fácil hoje em dia, então nós trabalhamos em rede. E a criança, ela sinaliza se ela está sofrendo violência em casa, se ela está sofrendo negligência, se ela começa a ter circularidade de rua. O que é circularidade? Andar ali, não volta para casa. E às vezes essas crianças dão sinais mesmo não conseguindo falar, né? Dá sinais mesmo não conseguindo falar.
Ontem foi tão muito bonitinho, porque a gente estava fazendo uma gravação e e a gente ia fazer uma gravação com uma mãe que é próxima do serviço, que tem uma situação muito difícil. Muitas mulheres têm que dar conta das suas crianças sozinhas, né? Sim. As mães São arrimos de família, né? as mães solo, que a gente chama, né? As mães, antigamente a gente falava de mãe solteira, né? As mães sozinhas. Essa mãe, ela tem uma criança pequena, de um menininho de 4 anos, e esse outro que frequenta o nosso serviço, que tem 10 anos. E a gravação foi até a casa dela para fazer esse filme, e a mãe, ela não estava. E aí o menininho falou, mas eu tô aqui. O de 4 ou de 10? O de 10. O de 10. Mas eu tô aqui. E aí o de 4 queria participar também. E aí, o que você gosta mais? Eu gosto de ir no núcleo. Ele nunca foi no núcleo, ele não participa do núcleo. E o núcleo é o nosso serviço, né? Eles chamam de núcleo, que é um nome antigo, né? O que significa isso? Significa que aquele serviço é para essas crianças esteio, é para essas crianças segurança, é para essas crianças um lugar que eles têm para voltar. Ou seja, o exemplo do irmão de 10 anos já está sendo espelhado pelo de 4, né? E o de 10, ele procura... esse é um menino muito solidário. Então ele olha, ele assim, tem uma vida, Rafa, miserável. Dentro da vulnerabilidade social, né? E ele olha e ele fala assim, não, mas o meu vizinho também precisa. Olha, o fulano também precisa. Então esse já é um menino cuidador. Tem um outro, assim, tem muitas histórias, né? A gente fala das conexões, essas histórias dizem pra gente, elas sinalizam que o trabalho, o trabalho principal é o vínculo. O trabalho principal é estar com essas crianças, lógico, proporcionar todas as atividades. Eles vão fazer judô, a gente faz uma parceria com uma empresa que paga um professor de futebol para eles, nós vamos conversar com eles, né? A roda de conversa. A gente criou uma oficina de brincadeira. E lembra que a gente falava da brincadeira? A oficina de brincadeira tem uma casinha, tem panelinha, tem a brincadeira livre. Eles vão subir na árvore e vai estar ali com gente ao lado. Então, isso é o resgate da infância saudável, que toda criança tem direito, né? Ô Lúcia, bom, o nosso papo está muito bom, né? Vou só chamar o intervalo aqui, porque a gente quer saber muito mais dessas histórias, dessa conexão sua e de todo o trabalho do Instituto Padre Haroldo. Então, gente, nós vamos para um breve intervalo. Pode nos chamar, colocar suas dúvidas através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós voltamos já. Gente, estamos de volta com o nosso programa Histórias em Conexão. E hoje estamos falando das experiências vividas na nossa infância e que marcam muito a nossa vida adulta. Você já participou das nossas redes sociais? Deixe a sua história também e o seu comentário, @Rede Século XXI. E hoje nós estamos recebendo a presidente do Instituto Padre Haroldo, a Lúcia Sdóia, que contou um pouquinho aqui da sua história, né, Lúcia? Da tua história lá em Curitiba, da tua infância, e já falamos um pouquinho aqui do Instituto Padre Haroldo. Então nós estávamos falando um pouquinho do trabalho, né, da conexão aí da família, da base familiar, do trabalho que vocês fazem no núcleo com as crianças. Quais tipos de oficina que você faz dentro dos núcleos? Rafa, o trabalho com as crianças, ele precisa de a gente chama de fortalecimento de vínculos, né? Entre as crianças, então tem um trabalho muito grande. A oficina em si, ela é um meio. Então a gente vai ter esporte, vai ter linguagens artísticas. No ano passado a gente produziu um filme com as crianças. Esse filme concorreu aí a prêmios, a gente tem Que tipo de filme, Lúcia? Ele chama Ponto de Partida, esse filme. As crianças que manejaram a câmera fotográfica e a filmadora, com uma equipe, a gente ganhou um edital e aí pôde patrocinar. Esse edital ajudou a gente a poder patrocinar essa atividade complementar. E as crianças, com a câmera, visitaram o bairro do Campo Belo.
Então saíram filmando. O bairro do Campo Belo que fica em Campinas. O bairro do Campo Belo fica em frente a Viracopos, naquela Do área... aeroporto de Viracopos. Aeroporto de Viracopos, exato. Uma área grande, de altíssima vulnerabilidade, são mais de 40 mil pessoas, se eu Em não torno me de 60 engano. mil pessoas ali, 60 mil pessoas vivendo na cidade de Campinas, que é uma cidade rica, um bairro de muita vulnerabilidade. E do lado do maior aeroporto de cargas da América Latina, né? Exatamente. Então é um contraste gigante. É um bairro que foi criado com áreas de ocupação, tiveram vários momentos de migração dos anos 70, 90, enfim. Muitas pessoas vindo de outros estados, né? A notícia assim, que a gente percebe ali próximo da gente é Maranhão, Paraná, muitas pessoas... Mas principalmente Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Para a construção de Viracopos, foi a primeira leva, depois procurando oportunidades, né, da sua vida. E as crianças saíram pelo bairro, conhecendo as histórias do bairro, as histórias das pessoas do bairro, conhecendo a cultura. As pessoas traziam... Olha só, de novo, a gente está falando de família, né? A pessoa que veio, migrou para aquele lugar, fez a família lá, conta a receita que fazia, a brincadeira que fazia. E as crianças saíram filmando, a gente acabou produzindo um áudio, né, um curta-metragem, e semana passada estava no MIS de Campinas, o Museu da Imagem e do Som, como uma amostra de audiovisuais. Então as crianças, as oficinas, elas trazem a conexão, elas trazem a atividade, elas permitem que as crianças... O objetivo maior da gente não é que a criança saia um filmador, não é que ela saia um jogador de futebol, ou que ela saia um artista ou dançarino, né? As atividades são muito diversas, tem dança, tem... dar oportunidade, né? Dar um sentido na vida dessa criança, né? E assim, a convivência... Então a criança, a gente recebeu um menino que a escola não dava conta desse menino. E aí quando ele chegou, ele brigava com todo mundo, subia na árvore, subia no telhado, sabe aquele que meteu a louca, que a gente chama? Ninguém dava conta desse menino. Hoje esse menino senta, conversa, a gente pode oferecer a escuta, que é algo muito importante, o espaço para ele ser visto, ser olhado, ele poder conviver. Então a gente trabalha a convivência entre as crianças, a convivência das crianças com os adultos profissionais que estão trabalhando com eles. Volta para sua família, a convivência, traz a família para perto. Traz a experiência que tem dentro de casa para dentro do núcleo. Para dentro e para fora, com a escola. Então hoje a gente está começando um outro projeto andando também. Esses editais, sabe, essas possibilidades, elas permitem que a gente trabalhe outras questões. Então a gente está começando um outro trabalho em que está trabalhando as crianças na escola, e essa conexão com a escola. As crianças estão indo à biblioteca, lendo livro. Olha que legal. Trazendo... Que é algo que, assim, ao longo do tempo tem se perdido, né? Biblioteca, criança ir até a biblioteca, ler um livro. História. Então a gente está agora com uma contadora de história, contando essas histórias para as crianças. E viver essa infância, por que a gente chama isso de prevenção? Porque isso é prevenção de muita coisa. É prevenção de risco social, de agravo de risco social, é prevenção de questões emocionais, de saúde mental. Eu gosto de chamar saúde mental de saúde psíquica, porque Sim. Não é só o mental, né? É o emocional também. Então é prevenção de muita coisa, é conexão de rede, poder depois, lá na frente, ter um trabalho melhor, poder estar melhor no seu trabalho, conhecer, escolher coisas diferentes. Lúcia, bom, o Instituto Padre Haroldo, ele tem a parte da comunidade terapêutica que cuida das pessoas com dependência. Quando a gente fala em prevenção, que é esse trabalho que vocês fazem dentro dos núcleos, não necessariamente você precisa falar que a droga faz mal, né? Eu acho que é exatamente essa interação que vocês fazem, vocês não ficam abordando o assunto, né?
Também, olha, para a questão da dependência das crianças, não. As crianças, não, das crianças especificamente. Não, as crianças, existe uma teoria da prevenção e a prevenção hoje ela é muito estudada, na prevenção às drogas, né? Na prevenção às drogas, a gente tem que diminuir o risco e aumentar os fatores de proteção. Como é que você diminui o risco? Cuidando do entorno, cuidando das violências, cuidando da relação na escola. Desculpa, esse é o aumento do fator de proteção, né? Cuidando das relações na família, cuidando das relações na escola, cuidando dos riscos que estão acontecendo com essa criança, os traumas, as violências, aumentando a possibilidade dela ter uma convivência mais saudável. Tudo isso eleva os fatores de proteção, diminui o risco para o uso de substâncias. Não zera, não tem como fazer isso, né? Zerar risco é uma ilusão, porque a droga está aí há anos, há séculos, há milhares, né? De anos. E às vezes ela vem de forma convidativa, né? De todas as formas, né? Por incrível que pareça, Rafa, a gente na situação, na atividade central, próximo ao dinheiro, os jovens, os adolescentes se envolvem mais com o tráfico. No Campo Belo, as crianças, os adolescentes, vendem vassoura. Você sabe o que significa isso? Não tenho ideia. Mercado. Lá no Campo Belo precisa de vassoura. Aqui tem gente que consome droga. Então, quem alimenta o comércio da droga é quem compra a droga. Sim. É daí que vem o dinheiro, né? Aqui vem da vassoura, porque a vassoura que é a necessidade. Essa é é real, tá? É oportunidade, né? É oportunidade. E é real esse relato. Então, a gente, quando olha para a sociedade, a gente tem que olhar para as coisas de forma mais profunda, né? De forma mais detalhada, não de uma forma superficial. Aonde falta moradia, aonde falta uma casa decente, onde falta comida, a necessidade mais básica é o que precisa ser cuidado. Então, as crianças recebem comida quando estão com a gente, 2 refeições. E muitas vezes é a única refeição do dia. Quem está na escola tem a refeição Mas em casa muitas vezes não tem um alimento. No período da pandemia, Rafa, foi terrível. A gente chegava nas casas, nós não paramos na pandemia inteira. A gente chegava nas casas, assim, histórias assim, ainda bem que você chegou, eu não tinha nada para comer. Essa criança que eu não tinha nada para comer, que a mãe fala isso, e a hora que a gente chega com era um caqui, e essa mãe abre caqui e já entrega para o seu filho para comer, porque essa criança estava passando fome. Meu Deus. A gente, na instituição, eu tenho um número na cabeça, 67 mil refeições mensalmente. Nossa. É o que a gente oferta com todos os nossos serviços. Nós vamos falar um pouquinho mais desses custos, mas antes é bonito ver que essas histórias acabam se conectando no Instituto Padre Haroldo. Não apenas da história da Lúcia, mas também na história de toda a equipe que já passaram por lá e formaram mais de 160 pessoas, né? Pessoas que estão trabalhando lá. E vamos conferir um pouquinho mais sobre essa história do Instituto Padre Haroldo. Meu nome é Trindade, eu tenho 45 anos, sou chefe de cozinha, confeiteiro e padeiro, né? Trabalho nas 3 áreas da gastronomia. Sou responsável por toda a área de panificação do Instituto Padre Haroldo, tanto produção de pães como as oficinas, onde nós capacitamos os meninos e as meninas dentro do programa e também a comunidade de baixa renda. Nasci em Santos, passei grande parte da minha vida em Santos e depois fui para Minas Gerais, fiquei na cidade de Poços de Caldas também por um longo período e por um acaso, né, mas por uma providência,
eu acabei vindo para Campinas, eu acabei ficando aqui e aí começa uma grande história, né, com essa cidade, comigo e também com o Instituto Padre Haroldo. Vim para Campinas, né, eu estava bastante doente, né, tinha casa, tinha emprego, tinha tudo, mas eu não tinha mais propósito na minha vida tinha perdido sentido, né. Rapidamente eu desembarquei nessa cidade, passando alguns dias, né, eu comecei a morar na rua e daí foi um aprendizado. Eu tenho hoje, né, eu tenho bastante consciência, né, desse processo de ser um morador de rua. Foi o processo mais importante da minha vida, sabe? Quando eu sempre falo sobre isso, eu falo que eu sou um morador de rua e isso faz parte da minha história, né? Passei pouco mais de um ano na rua e a partir desse movimento eu vim conhecer o Instituto Padre Haroldo. Fui acolhido da Fazenda do Senhor Jesus. Quando estava na Fazenda, né, eu comecei a tomar consciência de algumas coisas, né, e decidi que eu precisava mudar quase tudo ou tudo na minha vida, né, ressignificar. Foi quando um dia eu perguntei para mim mesmo qual era a área que eu tinha menos habilidade. E eu respondi para mim mesmo que era cozinhar. Então eu decidi ser um chefe de cozinha. Tomei uma decisão que eu usaria a ferramenta gastronomia como mudança humana, né? Porque a vida não se trata de ser um grande profissional, e sim se trata de ser um ser humano melhor, né? Eu tive sempre na minha vida, eu tive oportunidades profissionais, mas eu sempre fui um ser humano muito pobre. Mas eu percebi que só eu tomando uma ação em relação à questão, que um dia tudo isso poderia vir fazer sentido, né? Passei pelo programa da Fazenda, cheguei na reinserção social. Dentro da reinserção social, eu não fiz nenhuma capacitação relacionada à gastronomia, mas eu fiz 21 capacitações certificadas das mais diversas áreas. Estava muito nervoso na época, porque assim, se não tivesse esse programa da República, aonde que eu iria? Para onde eu iria, né? Eu não tinha recursos financeiros e também não tinha uma estrutura para poder dar o próximo passo. Eu fui contemplado com uma vaga na República e aí sim, eu comecei as capacitações na área da gastronomia, estudando e também trabalhando. Foi um processo bastante legal. Como eu não tinha emprego, eu pegava sacos de lixo, fracionava e materiais elétricos, né? Tinha um carrinho de mão e eu saía vendendo esses objetos, os sacos de lixo e as materiais elétricos, plugs, extensão, ganhando um dinheirinho e entregando o currículo, né? E eu pensava assim, se eu não conseguir um emprego hoje, pelo menos eu vou estar trabalhando e voltando com algum dinheiro para minha casa, né? Demorou um pouco tempo, eu consegui um emprego como cozinheiro num restaurante. Aos poucos a vida começou a ter sentido, sabe? O Trindade era um homem com crenças e um código moral falido, disfuncional. O Padre Haroldo tem uma palavra, uma frase muito pequena, é muito peculiar, que define bem quem eu era quando eu cheguei aqui. Ele falava assim, uma vida miserável. Era isso, né? Define muito bem a pessoa que eu era, miserável, né? Quando eu cheguei no Instituto, em todas as áreas da minha vida, havia grandes mazelas e misérias. Hoje eu sou um homem em construção, né? Eu consegui recobrar a minha condição humana, né? E mais do que isso, eu consegui desenvolver uma consciência espiritual.
onde essa consciência espiritual vai reparar a natureza humana. Através, né, do Instituto, de tudo que foi me ofertado e está sendo ofertado até hoje aqui, de toda essa troca rica, não só aqui, né? Porque o que eu consegui absorver aqui, o que foi me passado aqui, né, eu levo para todos os lugares para onde eu vou, sabe? E quando eu consegui mudar o olhar, tudo mudou na minha vida. Um lugar de bem-estar. Esse é o grande legado espiritual, né, que eu recebi do Instituto Padre Haroldo. Transpor, sabe, de um lugar muito ruim, de miséria, para um lugar de muita qualidade, de muita leveza, de muita luz, que é o lugar que o Instituto me fez enxergar e o lugar que eu caminho hoje. Eu falo que eu sou um morador de rua, né? E isso faz parte da minha história, porque quando eu saio da minha casa e eu vou no supermercado ou eu vou fazer algo fora de casa e eu vejo um morador de rua, eu sei o que é. Eu sei exatamente o que ele está sentindo naquele momento. Esse tênis é Deus na minha vida, porque eu sei o que é andar descalço. E eu sei o quão importante é esse tênis no meu pé. Tudo é Deus na minha vida. E aquilo que não é Deus sou eu. E isso me coloca no meu lugar, no meu real tamanho. E a vida fica bem mais simples. Nossa, Lúcia, que história bonita, né? Mais uma história do Instituto e eu fico imaginando aqui quantas histórias já passaram aí dentro do Instituto Padre Haroldo, quantas pessoas vocês conseguiram, quantas vezes vocês conseguiram salvar literalmente, né? Você estava falando um pouquinho da alimentação das crianças, a dificuldade que essas pessoas passam e durante a pandemia passaram também, né? Rafa, a alimentação é um ponto muito importante, né, na vida de uma pessoa. Ontem eu estava com meu netinho, o pequenininho, e eu fui levar ele numa consulta médica. E aí a médica, é uma médica muito próxima, assim, e ela perguntou para ele de sonho, o que ele tinha e medo. E aí ele falou, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de ficar sozinho e ficar com fome. E ela ficou surpresa, né, dele falar, e ficar com fome. Ele gosta muito de doce, né, esse meu netinho tem 4 anos. E fome dói, né? Fome dói no fundo da nossa existência. Passar fome dói. Então a alimentação, eu falava para você, 67 mil refeições de boa qualidade. A gente tem lá na fazenda produção, um pouco de produção de hortaliça, alguma coisa, queríamos ter mais, precisamos de expandir esse trabalho, mas para tudo precisa de dinheiro, né? Lá no Campo Belo, a gente tem a merenda escolar que chega, a gente também tem empresas que apoiam, para a gente dar uma refeição de qualidade. O que é refeição de qualidade? Que as crianças comam pelo menos uma fruta todos os dias, né? E algo que sustente. Um alimento que sustente. Que não é fubá, né? Porque a desnutrição é um problema. Então a gente atua, você vê, a gente atua na educação, na prevenção, na segurança alimentar, na promoção de uma alimentação saudável para todas essas pessoas, para gestantes, uma alimentação equilibrada, a gente tem nutricionista lá cuidando. E depois, esses recém-nascidos, nós temos recém-nascidos na casa da gestante, na comunidade feminina, nas repúblicas, tem gestante, tem bebê dessas mulheres. Ô Lúcia, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou querer entrar nesse assunto das gestantes, que é mais um trabalho que vocês fazem, então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos e deixa a sua dúvida aqui, a sua
o seu elogio, se você conhece o Instituto Padre Haroldo, conte um pouquinho dessa história nas nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Daqui a pouco a gente está de volta. Gente, estamos de volta e hoje nós estamos aqui recebendo com muito prazer a Lucis Dóia, que é presidente do Instituto Padre Haroldo. Caso você tenha alguma dúvida, participe através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Ô Lúcia, você está falando aqui de 67 mil refeições, né, do trabalho que vocês fazem desde o recém-nascido até as crianças de idade um pouco mais elevada. Isso custa e deve custar muito. Se eu quiser ajudar o Instituto Padre Haroldo, como é que eu faço? Rafa, que pergunta boa. O Instituto Padre Haroldo passa bastante dificuldade financeira. Hoje a gente tem uma situação bastante complicada, financeiramente falando, né? Os recursos que vêm não são suficientes. Então, para ajudar, nós temos a nossa página no site, Padre Haroldo, haroldo com h.org.br. Tem uma teclazinha lá, doe agora, ou ajude, né, a gente. Quem quiser saber um pouco mais do trabalho, quiser ir lá visitar, pode ir lá visitar. A gente tem lá no nosso site também o WhatsApp, os contatos. A gente fica muito feliz de poder usar, inclusive de poder mostrar a instituição, inclusive a Casa do Padre. A Casa do Padre está mantida do jeitinho que ele deixou, com o último escrito que ele fez lá dentro do quarto na dele. Na visita que eu tive lá, vocês preservaram tudo, né? Tudo, vocês mantiveram o quarto dele montado, inclusive o guarda-roupa com roupa, né? A gente deixou porque ontem uma pessoa visitava lá e ela ficou emocionada de ver. Ela visitava o padre lá e a hora que ela volta lá. É importante, né? É como a gente está mantendo esse legado vivo. Então, para ajudar pessoas físicas, nós precisamos muito, gente. R$30 ajuda. Ajuda mais. Mas é igual a parábola da viúva, né? A gente dá o que tem, né? E o vintém é bem-vindo. Empresas que possam nos ajudar, a gente recebe empresas que vêm lá, fazem ações. Daqui a pouco eu tenho um encontro com uma empresa que quer ajudar a gente a pensar um problema. Então, a sociedade se envolvendo, porque o problema é social, a gente trabalha com um problema que é da sociedade. Nós, enquanto sociedade, produzimos esses problemas, né? Então, nós temos responsabilidades. Eu digo para você, Rafa, que o peso aqui é grande. Eu imagino. São 160 trabalhadores CLTistas. Nós trabalhamos com voluntários também, mas os voluntários vêm enriquecer o trabalho. Os voluntários vêm trazer aquilo que a gente não consegue fazer com os trabalhadores. Pagar salários, pagar as refeições, isso tudo tem um custo muito alto. São famílias que dependem também do salário, né? E eu fico imaginando quando está chegando no final do mês que você precisa fazer a folha de pagamento e que tem toda uma dificuldade. Né? Semana que vem tem um grupo de trabalhadores que eu não sei o que eu vou fazer. Aí a gente tem os bazares, nós recebemos roupas de bom estado, né? A gente tem 2 bazares. Os bazares, as pessoas que precisam, que estão acolhidas com a gente, pegam roupas e aquelas roupas que a gente pode vender, a gente vende. Então, a gente tem uma troca. As pessoas que compram dos bazares, compram barato, também é um benefício social. Poder ir lá, escolher a sua roupa numa loja e comprar aquela roupa. Então, você vê que é uma cadeia, né? Sim. Então, nós temos a doação recorrente, pontual, que a pessoa vai lá e doa todo mês. Nós temos os bazares que pode doar roupas, pode comprar roupas. Nós temos doações grandes. Queria eu encontrar uma herança. Alguém que, né, fala, nossa, recebi uma herança, vou compartilhar, né, essa herança. A gente já recebeu, pessoas solidárias, né, que dividem aquilo que tem, é o dízimo, né? Sim. Então, é o que tem e que vai ajudar, vai mudar a vida de muitas pessoas, né, Lúcia? Vidas transformadas, essa é a palavra, Rafa. Vidas transformadas. O que a gente consegue é mudar o rumo da vida das pessoas que estariam em situação muito pior. Quando a gente tem uma pessoa que passa por lá, participa de um curso, nós temos a área de trabalho e renda. Curso de panificação, jardinagem, eletricidade,
confeitaria, promoção do trabalho. É uma rede de ajudas, né? Uma Por rede exemplo, de ajuda. Aqui a TV Século XXI, né? Que ela é também sustentada através dos sócios, aqueles que acreditam na evangelização, todo o trabalho do Padre Eduardo, que aliás, Padre Eduardo e Padre Haroldo têm uma história aí juntos, né? O Padre Eduardo morou com o Padre Haroldo. Sim. Eu sou sócia daqui da TV, porque eu acredito no trabalho da TV, né? Nós temos que fortalecer as redes, né? E para a gente é simples a gente compartilhar o que a gente tem, é possível isso, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali faz um trabalho de grande valia. Eu estava falando para você... Da questão do trabalho e renda, trabalho né? e renda. Como é que você... Porque você precisa dar um caminho, uma oportunidade para essas pessoas. Exatamente. Ontem eu conversava com um rapaz que era cabeleireiro. Aí ele falou, eu quero trabalhar aqui no Instituto, eu quero ser educador aqui. Ele está fazendo curso de gastronomia agora. E ele falou, encontrei uma nova alegria na minha vida. Tem uma pessoa que veio aqui num programa aqui na TV, foi um recuperado, passou na situação de rua, passou pela comunidade terapêutica, fez o curso de gastronomia, hoje ele é o nosso padeiro. Está trabalhando como padeiro e ele ensina as outras pessoas panificação. Você vê, a panificação você faz em casa, você começa vendendo um pãozinho ali, você já tem alguma renda. Na própria comunidade, né? A minha netinha ontem, a mais velha, ela resolveu fazer suco e vender na feirinha ali, no lugar que eu moro. Estava lá com as garrafinhas, feliz da vida, aprendendo a vender, fez o suco, colocou na garrafinha, falando com as pessoas. Isso, é assim que a gente cria uma vida mais feliz, né? Uma vida mais conectada, né? Eu gostei muito do nome do programa Conexões, porque eu acho que ele traz muita a conexão com a vida, a conexão com as pessoas, com o problema, né? Com o problema e como que eu posso resolver um problema. Conexões, e parabéns. essa conexão, né, Lúcia, que às vezes vem também a oportunidade, né? Você falando da questão do trabalho e renda, eu que sou fundador de um projeto social, né, dos Jovens do Futuro, projeto já de 20 anos, a gente vê que a qualificação profissional às vezes é a oportunidade que a pessoa precisa para conseguir uma vaga no mercado de trabalho ou para se tornar um empreendedor, uma empreendedora. Os salões de belezas hoje, na região lá do Ouro Verde, por exemplo, são pessoas formadas em projeto social, nos Jovens do Futuro. Eu imagino vocês, né, que muitas vezes acompanha a vida, né, porque desde muito bebê, né, um recém-nascido até o recém-nascido, quando a gente trabalha com a gestante, a gente está interrompendo um ciclo de violência, né? Porque você trabalha com a gestante que vai ter um bebê que vai ser acompanhado e isso não vai desencadear lá na frente num problema futuro. A gente tem muitas histórias, Rafa. Uma mulher que saiu agora há pouco da comunidade terapêutica, fez uma qualificação profissional numa grande rede de supermercado, que deu oportunidade de trabalho a essa mulher, ela já está virando caixa de supermercado, está mudando, ela veio do sistema prisional, está mudando a vida dela, é outra história, é outro rumo que vai dar a vida, né? Então as oportunidades, o que a gente tem que, não a gente dá a mão para a oferta de oportunidades, para que as pessoas abracem as oportunidades e sigam o seu caminho, né? Com autonomia, com a sua vida renovada, com a sua vida transformada. A espiritualidade também está muito presente nos nossos programas, as pessoas se conectarem pela religiosidade de escolha, né? Nós não fazemos imposição religiosa, mas a gente também... Mas é importante, né? Eu acho que muito essa questão importante. espiritual, religiosa, ainda mais tendo o Padre Haroldo como fundador, né? E ele tratava isso de uma forma muito leve, né, Lúcia? E eu tive a oportunidade de ir em várias missas lá, a gente vê que de forma muito tranquila e de forma muito especial, as pessoas internas fazem questão de participar, né? Fazem questão. A gente tem espiritualidade todo dia, né? Todo dia na comunidade terapêutica, as mulheres, os homens. Tem a espiritualidade conduzida por voluntários, que o Padre Haroldo ainda continuam os mesmos, né? E meu marido, inclusive, é um que vai lá toda quarta-feira
e dar espiritualidade para o pessoal. E a espiritualidade é conexão pura, né? Conexão com o poder superior, conexão com as pessoas, os louvores. Isso traz outro significado para a vida, né? Ou uma outra dimensão da vida, que é essa vida ampliada, né? Nós não estamos aqui sozinhos, né? A gente está junto com Deus, né? Com cada um na sua escolha, né? Não podemos fazer esse proselitismo religioso, que é a imposição de fé, mas a gente oferta e as pessoas abraçam e saem diferentes, né? Isso traz para a vida das pessoas depois um outro significado. Nossa, Lúcia, que história maravilhosa. Lúcia, infelizmente o nosso tempo aqui já está acabando, mas antes eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar você e toda a equipe, os trabalhadores, voluntários do Instituto Padre Haroldo por esse trabalho maravilhoso, né? E que Padre Haroldo esteja, né, intercedendo por todos nós, pelo trabalho de vocês lá. Parabéns e obrigado aí pelo carinho. O Padre Haroldo está lá, pairando no ar, né? Como dizia o Padre Marcelo, está lá, pairando no ar, está sim. E fica o convite, quem quiser conhecer a instituição, estamos de portas abertas. Obrigado, Lúcia. Gente, é isso. A nossa vida é feita de conexões. E hoje foi a vez da história da Lúcia se conectar com a minha e com a sua, do Instituto Padre Haroldo, falando um pouquinho, né, de todo o trabalho. Lúcia, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe você e todo o trabalho. Gente, muito obrigado e até a próxima segunda. Deus abençoe.